Queria falar Pai do Senhor, boa tarde, irmão e adepto do sul de Minas. Eu sou o presbítero Saulo e fiquei de gravar um vídeo falando sobre o livro que a gente vai estar estudando, que é o Heróis da Fé. Então eu queria falar um pouco sobre o autor. O autor Orlando Bourne, ele é americano, nasceu em 1893, veio para o Brasil em 1927, foi enviado como missionário pela Igreja Unidos em Cristo. Ele trabalhou no sertão do Ceará, sertão de Alagoas, durante 4 anos, e depois foi para o Ceará. E depois do Ceará ele voltou para os Estados Unidos da América, em 1935, onde a sua esposa Ethel Belp, teve a experiência de ser batizada com o Espírito Santo. E quando ela foi batizada com o Espírito Santo, em 1935, ele se filiou na Igreja Assembleia de Deus de Oklahoma e foi enviado como missionário para o Brasil. E aí ele começou a atuar nas Assembleias de Deus, em 1935. Aí ele voltou de novo para o Ceará, onde ele ficou 10 anos ali no Ceará. Depois desses 10 anos no Ceará, ele partiu para Santa Catarina. E quando ele estava em Santa Catarina, fazendo a obra missionária, trabalhando ali nas igrejas de Santa Catarina, ele foi convidado a participar do grupo de ministros da CPAD, então, da Casa Publicadora. Aí ele passou a ser um ministro oficial da CPAD, onde ele começou a escrever alguns livros. Até então ele já escrevia alguns livros e traduzia alguns livros. E os livros mais conhecidos dele é O Pelegrino, né? Esforce-te para ganhar uma alma. Ele escreveu Espadas Cortantes, volume 1 e 2, Daniel, Visão de Patmos. E ele escreveu esses livros, Heróis da Fé, fazendo uma breve biografia de 20 personagens da história da igreja. Então ele começou a relatar da pós-reforma, que ele pega ali da pós-reforma Salva-Aurora, e vai até Moody. Então ele cobriu um período de quase 500 anos da história da igreja. E o interessante é que o livro Heróis da Fé relata a vida de homens simples, de homens sem muita... Eles não nasceram com a estrela na testa. Eles começaram sua vida simples e ensina-se que é possível você fazer a diferença e ser a diferença no seu tempo. A gente ouve muito isso, você foi escolhido para fazer a diferença, mas só faz a diferença quem é diferente. O resultado de quem é diferente é a diferença. Ninguém faz a diferença se não for diferente. Então esse livro, Heróis da Fé, trata-se também deste período de história da igreja, trata-se do período de avivamentos no planeta Terra, trata-se de contemporâneos como Whitefield, Wesley, Charles Wesley, trata de Jonathan Edwards, trata de Lutero, trata de homens de Spurgeon, trata-se de Charles Miller, e a gente vai no decorrer desse livro, a gente vai pincelando algumas coisas que nos inspira. A igreja de hoje, ela não tem tantos ícones como tinha no passado, principalmente as Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus, ela não tem hoje um grande expoente. Ela não tem.
Então, a gente vai procurando e estudando na história da igreja que Deus sempre teve expoentes, né? Pessoas que fizeram a diferença no seu tempo e marcaram a história da igreja. E quando a gente estuda a história da igreja, a gente sempre é seletivo. A gente vai pegar histórias de homens que escreveram a história, que escreveram sobre eles. E a gente vai fazer isso no livro Heróis da Fé. A paz do Senhor, um abraço a todos da IADEP Sul de Minas. E a gente vai começar a pincelar algumas coisas sobre o livro. E todos têm a liberdade de gravar o seu vídeo e de enviar. Não somente os administradores ou os líderes de departamento, ou os líderes de mocidade ou regente. Todos vocês. Eu chamo vocês para viajar nas asas do vento comigo, nas asas do Espírito, e vamos nos inspirar nesses homens que fizeram um tanto para a Igreja de Cristo. Amém? A paz do Senhor a todos e tenha uma boa noite de sono.